você não vai mudar. É igual, por exemplo, eu tenho muito hater na internet, né? Não é possível. Oxi. Sério? E católicos. Os Não é? principais são católicos, né? Que dizem o quê? Ah, Qual a justificativa deles? não, é porque tem algumas alas na igreja mais tradicionais, né? Principalmente de jovens recém-convertidos, assim, que querem resgatar um tradicionalismo, Tá. missa em latim, essas coisas Sério? todas. É, tem muito isso, tá crescendo muito. Pra quem não sabe, antigamente a missa era rezada em latim e de costas, né? É, até o Concílio padre Vaticano II, ficava de né? costas pro público, né? Isso. Aí, então, essas pessoas querem resgatar isso, um saudosismo, né, e tudo mais. E assim, não só eu, mas quando vê outros padres, assim, tipo, usando Instagram, essas coisas, é como se fosse um escândalo, né, e tudo mais. Mas é incrível, assim, eu já vi mensagens, assim, de pessoas desejando a minha morte, sabe, assim... Literalmente? É, Eu quero que você literalmente, morra. exato. Meu Palavras Deus. assim... Então, eu não consigo lidar muito bem com isso, assim, simplesmente, vou ignorar, né? Eu não sei, assim, eu admiro as pessoas que não estão nem aí, que não se importam, né? Pra mim não funciona. Eu não consigo, assim, ficar em paz sabendo que tem alguém que nunca esteve comigo, que nunca olhou pra mim, que nunca conversou comigo Poxa. e me odeia, sabe? Então, assim, tô trabalhando nisso, né? Mas é exatamente isso, assim, é tanto ódio, assim, acho que tem pessoas que acordam dispostos a ferir. Ah, hoje eu vou machucar, hoje eu vou ferir e tudo mais. Assim, não, elas não vão estar em paz, mas eu acho que os haters, eles falam muito mais deles mesmos do que do outro, sabe? Eu acho que Também é um acho. vazio muito Também grande, acho. né? Normalmente do que eles acusam é algo que eles mesmos sentem neles, né? Isso, exatamente, Mas eu né? vejo principalmente um vazio, porque se a pessoa tem uma vida preenchida com amor, com uma família, com qualquer coisa que seja, ela não tem tempo de ficar odiando na internet. Pensa bem. Você tem filho pra criar, ou você tem um trabalho que você gosta, tem amigos, por que que você vai ficar xingando na internet? Isso. Tem alguma coisa que eu não concordo? Passa o dedo, vai pra cima, né? Assim, vai comentar, pelo amor de Deus, né? É. Mas você acha que é um problema de fé também? É um problema dessa ligação com o divino, com alguma coisa sobrenatural? As pessoas estão muito materialistas no sentido de só o que é palpável é o que vale? Sim, eu acho que é uma falta de compreensão de quem é Deus. Eu acho que a imagem de um Deus distante, como a É, gente falou, talvez longe. carrancudo. Então, a gente vê isso nas igrejas, eu fico assim, horrorizado, assim. Eu não tô falando aqui generalizando, né? Porque eu quero acreditar que a maioria não pensa assim. Mas às vezes a gente vê líderes religiosos, e aqui entra todos, padres, pastores, transformando aquele momento assim, sei lá, num circo, num espetáculo, sabe? Assim, uma coisa absurda, assim, e uma falta de compreensão de quem é Deus. Se fala mais de inferno do que de céu, É, se fala mais de pecado do que de graça, né? Assim, então, a fé está vindo através de um medo. As pessoas estão buscando, assim, com medo do castigo, e não buscando pela graça, assim, porque é bom estar ali e tudo mais. E eu tenho muita preocupação, assim, em relação a isso, essas homilias, esses sermões, assim, que distorcem Deus, né? E as pessoas estão conhecendo um Deus que não é o Deus que eu conheço, assim, de misericórdia, de compaixão, de amor, né? mas fala desse Deus que você acredita, que você conheceu, fala pro pessoal. Para Deus, ele se revelou em Jesus, né? O Filho. E Jesus fez o bem por este mundo. Ele acolhia as pessoas. Ele ia aonde as pessoas não queriam ir. Ele estava próximo de quem não queria estar, as pessoas não queriam estar. Então você nunca vê Jesus tomando uma atitude de condenar, de julgar, de ferir, de machucar. É sempre de acolhida, de uma sensibilidade muito aguçada, de um amor incondicional, um amor que não é medido, um desejo de trazer a pessoa de volta, de tirá-la da escuridão, trazê-la para a luz de novo. Então é esse Deus que eu quero acreditar, né? É esse Deus que eu confio. Sabe assim, o que mudou minha compreensão? Quando eu comecei a minha caminhada na igreja, eu, eu fui doutrinado, eu vejo assim, de forma muito errada, nesse rigor, sabe? Tipo assim, você não pode escutar música É, secular que a gente fala que não é cristã, né? Você não pode ir em algum ambiente que não seja igreja, aquela coisa toda. Você não pode ter isso, se você botar um brinco é pecado, se você fizer uma tatuagem é pecado. Essas coisas assim, né? Então eu fui doutrinado nisso. E eu, assim,
naquela época eu achava isso como assim, não é verdade, né? Assim, e aquilo que eu pregava, que eu acreditava também. Eu lembro, eu perdi um tio meu, uma morte muito trágica, assim, né? Acho que ele teve um problema no coração, estava no Rio com os filhos dele, e aí acabou morrendo afogado também, né? E eu lembro muito claro, assim, da imagem da filha dele, a minha prima, quando me viu, né? Ele não era casado com a minha tia na igreja. A primeira coisa que ela disse para mim foi a seguinte: e agora meu pai tá no inferno, porque não era casado. É a compreensão que se tem, né? Putz. Nossa, aquilo me tocou, assim, mas que isso, né? Assim, quem sou eu para dizer quem tá no inferno, quem não tá no inferno, assim? Porque eu acho que isso anula a misericórdia de Deus, sabe? Anula a compaixão que ele tem. Quando eu lembro E do o meu que, tio, o eu que lembro do Cristo homem fez na bom, cruz. extraordinário que ele foi, né? E tudo mais. Talvez não teve um encontro com o Senhor, assim, que suscitou no coração esse desejo do casamento. A cruz, como você disse, né? Assim, a atitude ali de quem perdoa o ladrão, o traz para si. E esse Deus, às vezes, de compaixão, de misericórdia, é distorcido. Tenho certeza, se alguém ver esse vídeo, vai questionar, né? Ah, quer dizer que não existe inferno? Eu acredito que existe o inferno. Claro que eu acredito na influência do mal, eu acredito, mas eu acredito muito mais na bondade de Deus. Que é infinita. Infinita. E vai muito além do nosso merecimento, né? Quantas vezes a gente deve perdoar as É pessoas? sempre, né? Como está escrito lá. É claro que o perdão, às vezes, assim, se eu te fiz o mal uma vida inteira, você não precisa ter comigo o mesmo contato de antes. Perdoar não é ter a mesma intimidade de antes. Eu acho que o perdão é um processo de cicatrização, é a ferida que vai cicatrizar. Só que se é alguém que não está somando nada à sua vida, deixa partir. Muitas mulheres me procuram para conversar, amigo, sobre situações de casamento. E às vezes eu vejo algumas mulheres que estão vivendo um cárcere, sabe, violentadas de todas as formas possíveis, verbalmente, fisicamente, traídas uma vida inteira. Padre, eu tô nesse casamento porque eu casei na igreja, então eu tenho a obrigação de ficar até o final. Isso não é uma verdade, assim. Eu não simplesmente, eu não posso, assim, não seria justo comigo mesmo falar assim: olha, vai para sua casa, reza pelo seu marido, espera a conversão dele. Eu vou ser o primeiro a falar para essa mulher: não, isso aqui não é a vida que Deus quer para você. Você não precisa se submeter a uma situação como essa, né? Houve uma traição.